O Igor Martins mandou assim: Elton, Cassieira, a contratação mais cara da história. Ele é um pereba. Vocês não criticam muito, porque ele habla. Velho, se eu continuar criticando tanto que eu critico o Cassieira, eu vou tomar um processo. Acho que ninguém aqui ainda conseguiu elogiar ele, ainda não. Mas, enfim, a gente ainda tem muito assunto pra debater. Pode ter certeza que a gente vai falar muito do Cassieira. E por muito tempo ele vai ser lembrado. Porque é o seguinte, quem ficou acordado, assistindo aquela desgraça daquele jogo, vai notar que eu não tô falando groselha quando eu falo de escolher jogo, cara. Não tô. Nós temos duas situações. Ou alguns ali escolheram o jogo, ou aquilo ali é o limite, bateu na tampa e não tem mais recurso. Se eu for analisar pelo segundo aspecto, aí a barca tem que sair no meio do ano. Tá? Aí a barca tem que sair no meio do ano. Porque é o seguinte, vamos lá. Quando você escala, e o Barba já tá passando da hora do Barba entender isso. Quando você escala no mesmo time, Scarpa, Bernard, Dudu, e eu não tô falando que o Dudu é fronha não, tá? Eu tô falando que quando você escala esses três aqui e mais o Igor Gomes, esse time aqui vai perder na competitividade para qualquer time que jogar. Pode escrever isso aí. Você tá jogando aqui contra um time que tem 4 jogadores que não marcam. Aí eu vou juntar aqui o que ontem não funcionou, que é o Cassierra. Coitado. O Cassierra, eu tô começando a achar que a Cigana enganou ele e o Atlético. 10 milhões de euros, né? É isso, 10 euros. Porque é o seguinte, o máximo que eu consigo falar com vocês do Cassierra até hoje é que é esforçado. Se um dia você disser pra mim, irmão, que eu sou esforçado no que eu faço, das duas uma, ou nós vamos brigar muito, ou nunca mais eu vou olhar pra sua cara. Não, aliás, são 3 opções. Eu não olho mais pra sua cara, ou eu brigo pra caralho com você, pra cacete, desculpa. Ou eu peço demissão, irmão. Que eu não posso com isso. Olha só, HG, você tá olhando pra mim com esse olho torto? Não, tô tendo uma mão muito pesada, assim. Aqui você cara, falou... O Hulk não pode jogar sozinho, mas o Cassierra pode, tem que render. Peraí, irmão, não falei sozinho, não. Eu falei 5 nomes aqui, ué. Eu falei 5 nomes. E aqui daqui a pouco eu vou falar, eu ainda não cheguei no programa. Eu ainda não acrescentei aqui, Harry Potter, um outro nome. E aí de vocês, se vocês defenderem. O Alonso, ele é um ex-jogador em atividade. Aqui, ontem o Atlético, olha só, se na terça-feira a gente viu um Cruzeiro entendendo o que é a competição continental, de entrega, de vontade, de dedicação, ontem a gente viu um time jogando sabe aquele jogo do Zico, no final do ano? Tem lá o Jogo das Estrelas. Jogo das Estrelas. A gente viu um time, basicamente, que tinha um entendimento que aquilo ali era o Jogo das Estrelas. Era só ficar correndo de um lado para o outro, sem esforçar muito. O segundo gol que o Atlético toma, o modo que o Alonso tá marcando e o pulo que ele dá, isso eu fazia na pelada, no final de pelada, quando eu jogava bola. O jeito que o Alonso vai para tentar marcar ou obstruir a jogada adversária é um escárnio. E outra coisa, ter Igor Gomes, Scarpa e Bernard, o HG tava falando, eu tô com os nomes anotados aqui para não deixar de escapar esses nomes. Igor Gomes, Scarpa e Bernard juntos, hoje, é pedir para o fracasso. Eles não conseguem mais entregar nem próximo daquilo que já entregaram em um momento. Igor Gomes, Scarpa e Bernard. Júnior Alonso está fazendo hora extra no Atlético já tem muito tempo. Algo precisa ser feito. No início do mês passado, surgiu a informação que ele poderia sair do Atlético no meio do ano, para ir para jogar no futebol, até no futebol da Liga Americana. Cara, se isso vai acontecer mesmo, só prepara ele para o tchau. Porque hoje ver o Júnior Alonso também nesse time do Atlético é um escárnio. Na lateral, então, deu dó, deu pena ver a movimentação do senhor Júnior Alonso. Eduardo Domingues, aspas. Por que eu tô abrindo aspas? Porque aqui a gente, por causa da Conmebol, a gente não pode utilizar as aspas do Domingues, a entrevista toda, a gente não pode mostrar para vocês. Então eu vou ler. Eduardo Domingues, abre aspas. Conversamos antes do jogo. Não é porque estamos vestindo o escudo desta grande instituição que temos que pensar que somos melhores que o outro. E de verdade, todo jogador do Atlético ontem parecia ter na cabeça a certeza de que era uma equipe muito superior ao Porto Cabedelo. É inadmissível a postura dos jogadores do Atlético. Ah, Elton, mas era um time todo reserva. Não importa. A postura dos atletas é inadmissível. Isso é algo que é inegociável. Você não negocia postura dentro de uma competição continental. O que o Atlético fez ontem foi um papelão, uma vergonha ter perdido. O Atlético teve postura de amistoso em uma competição continental. Então é algo que definitivamente não pode acontecer. Esses caras deviam ter vergonha, uma plena vergonha na cara, que parece que o Eduardo Domingues, na coletiva dele, sentiu uma vergonha tremenda. Sentiu uma vergonha tremenda. Só para fechar meu comentário, eu vou abrir aspas de novo para Eduardo Domingues, que eu acho importante a gente ter o que ele pensa sobre o jogo. Não podemos admitir uma atuação como esta. Estamos decepcionados, como fizemos esse jogo hoje, pela nossa torcida. Vão nos criticar,
e tem razão. Então, pessoal, está aberta a temporada de críticas ao time do Atlético, porque foi uma vergonha. Sábado, independentemente de ser o time que jogou ou não, porque não é, tá, torcedor? Não é. Mas a postura Atlético, Clube Atlético Mineiro, tem que ser totalmente diferente para tirar um pingo dessa imagem horrorosa num jogo 11 horas da noite, que o torcedor atleticano trabalhador ficou até 1 da manhã para assistir essa peleja terrível, vergonhosa do Atlético. Foi uma catástrofe o jogo de ontem do Atlético, né? Eu cheguei aqui, tava conversando com o Elton Novaes, no off, e eu falei com ele, cara, impressionante. Porque eu não tô falando sobre a qualidade do Puerto Cabello, eu tô falando sobre um Atlético que não competiu. Um Atlético que em momento algum entregou o mínimo que fosse contra o adversário. E aí a gente assistiu ao time do Puerto Cabello tendo oportunidades de fazer mais gols. O Atlético teve as oportunidades dele, é claro, mas o Puerto Cabello teve a oportunidade de fazer outros gols. O jogo, a derrota, poderia ser pior do que foi, de fato. Então, é lamentável que o Atlético tenha tido a postura que teve ontem. E eu tô 100% com o Eduardo Domingues, quando ele diz na coletiva que o torcedor tem toda a razão de criticar. O torcedor tem todo o direito, toda a razão. O torcedor pode e deve ficar puto da vida com esse time, porque o que o Atlético apresentou ontem é vergonhoso. E aí, eu de fato não sei se são os caras escolhendo o jogo, se esses caras não têm de fato capacidade para apresentar um bom futebol mais, mas o que precisa ser feito nesse momento é um Atlético pensar de fato numa reformulação completa desse plantel. E assim, vocês já falaram sobre o assunto, mas a atuação do Cassier, um atacante de 10 milhões de euros, a maior contratação da história do Atlético, se essa, cara, o Atlético precisa rever muita coisa. Porque o Atlético precisava de um atacante que resolvesse. Eu não queria, mas aí a gente passa a ter que dar razão ao Sampaoli, de que o Cassier não tinha condições de jogar pelo Atlético. Porque o futebol que ele apresentou ontem é ridículo. Ridículo. O Atlético ontem fez uma atuação ridícula. O Atlético, com esse futebol que apresentou no jogo de ontem, não consegue nem se classificar nos playoffs da Sul-Americana. Então, tem jogador que precisa se explicar muito nesse time do Galo. Pois não, Balu? HG, vamos lá. Primeiro, eu acho que o jogo de ontem colocou todo mundo, a quem ainda não estava nessa esteira da realidade, do quão curto, ilimitado, em termos de alternativas ao time principal, é o elenco do Atlético. Muita gente, por vezes, ainda continuava insistindo, né? Scarpa. A gente viu o Scarpa ontem no nível de confronto que era bem favorável. O jogo ontem era muito favorável. Muito favorável para Scarpa, para Bernard, que tropeçou na bola no primeiro. O Bernard tropeçou na bola no primeiro tempo. E assim, fez o gol, mas assim, cada momento que a bola ia no setor que o Dudu tava, a forma que ele se comporta em campo, marcando os movimentos, quando a bola chega no pé dele, ele tenta fazer a mesma jogada, driblar pra dentro, pra procurar uma batida, um passe. Outro jogador apagadíssimo. Eu fiquei com pena do Cissé. Então assim, além dos jogadores, eu quero falar também, eu acho que o Domingues errou na estratégia, tá? Ele tem um pouco, a maior responsabilidade é dos atletas, mas ele vai muito mal quando ele coloca o Alonso na lateral esquerda. Aí é uma escolha dele. Era jogo para o Pacini. Dá um pouco mais de rodagem pro garoto. Ele tava sentindo. O Pacini não tinha condições. Parece que teve um princípio de virose pela manhã, e aí ele ia ser titular. Mas entrou, sabe por quê? Emergência. Não existe assim. O Alonso, gente, ele já não estava existindo, ele já ia indo mal na dele, que é a zaga. Como lateral esquerdo, a equipe do Puerto Cabello, ali com o Flores, o 70, mas o Vargas, o camisa 29, e o 5, o Gonzalez, acabaram com o Alonso. Acabaram. Enquanto o Alonso esteve em campo, ele foi feito de gato e sapato. O Igor Gomes não ajudava o Cissé. Cara, e é decepcionante ver o que se tornou o futebol do Scarpa. Assim, no Atlético. Ele definhou hoje. O Atlético precisa de arrumar algum tipo de situação para Scarpa, Bernard. Eu coloco o Dudu nesse pacote, mas não é simplesmente assim. É o que eu falo sempre, né? Se você vai desfazer de jogadores, você tem que trazer outros. Mas deixou bem claro, quando a gente fala assim, isso aí não é jogo pro Scarpa, não é jogo pro Bernard. O Domingues saca corretamente o Bernard pra mim. O Cassierra foi mal? Foi mal. Mas eu só tô ponderando uma coisa. O Domingues, ele mudou o sistema do Atlético ontem. Ele deixa o Atlético só com o Cassierra na frente. No segundo tempo, ele muda o sistema. Ele coloca o Reinier e coloca o jovem, que me fugiu o nome agora. Pacini? Não, o atacante. O Cauã Soares. Ele coloca que dá um bom chute ali no gol, ele volta a colocar o Atlético num 4-4-2. O Cassierra, que já está com problemas, naturalmente, ele ia ter muito mais problemas jogando isolado. E quem eram os homens para, digamos, alimentar o Cassierra? Scarpa, Bernard e Dudu. Então ontem foi, de fato, uma partida. Ele até consegue uma boa finalização dele de cabeça num lançamento do Lianco, que era o cara, e com Alonso
Vitor Hugo e Lianco, o Atlético voltou a ser, entre aspas, um pouco o Atlético do Sampaoli. Porque no momento de construir, a bola estava no pé desses 3 zagueiros. Desses 3 zagueiros, somente um tem capacidade e qualidade no passe, mas que tá voltando ainda, que é o Lianco. Porque a bola nos pés do Alonso e do Vitor Hugo, gente, o Alonso teve um momento que ele tava sozinho, ele foi pra cortar um cabeceio, ele cabeceou a bola daqui no Thiago. Ele não consegue cabecear a bola pra longe. E o Igor Gomes não participa, assim. A postura foi muito ruim. A equipe do Puerto Cabello, o Bamba, o camisa 47, ele tava parecendo o Patrick Vieira no Arsenal. Um cara galalau com passada larga, porque ele tinha metros. 2 metros de altura. Ele tinha metros no meio campo do Atlético. Por quê? Cara, nunca conseguiram se organizar o Cassierra, o Bernard, o Scarpa e o Dudu pra fazer essa pressão. Você esticava, ficava um longo trecho e você só via, corre CC, corre CC, corre CC. Porque o Igor Gomes não ajuda pra nada. O Igor Nada. Gomes Ele não ajuda ontem, pra nada. Pra mim, fez a pior partida dele. Ele não ajuda pra nada. Então, assim, os principais responsáveis, esses jogadores, tinham capacidade, pra mim, o suficiente pra fazer uma partida completamente diferente. O Atlético foi bem bagunçado, gente. Quando você pega os números do jogo, o Atlético entrou na bagunça do Puerto Cabello. Parecendo que era um time que era a 3ª partida e não é. É a 9ª partida. Eu acho que o Barba errou na estratégia, mas eu coloco principalmente na noite de ontem o desempenho dos atletas, principalmente desses que estão há mais tempo no Atlético. O Scarpa, o Bernard, o Cassierra foi mal? Foi. Eu acho que o Dudu fez uma péssima partida também, apesar de ter feito gol. Igor Gomes, Alonso, enfim. E sobre Preciado. Tem gente aqui no estúdio que pode bater a cabeça no teto, arrancar os fios, etc. Nomes. O Natanael é titular hoje incontestável da lateral direita do Atlético. Incontestável. E aqui, eu não vou. Já que a gente tá distribuindo pra todo mundo, né? Tem culpa todo mundo, Tem né? culpa todo mundo aí. Então, os 3 lances de perigo, um virou bola na trave, o outro virou gol, Preciado ao lado do Lianco. Os dois, não subiram um Gilete deitado. Pega esse lance aí que nós estamos mostrando agora pra quem tá no Esse é o lance YouTube, do primeiro gol. que é o lance do primeiro gol. Pega esse lance E antes já tinha tirado a bola na trave. Pega esse lance no início, quando o Puerto Cabello começa a tocar a bola no campo de defesa. Presta atenção, fixa a visão no Igor Gomes. Nossa. No Igor Gomes. Então, o que acontece? Repito o que eu falei aqui agora há pouco no período de transição aqui com o jornal. Em que aspecto um time infinitamente o que não tem... infinitamente inferior em todos os aspectos, em que aspecto ele consegue igualar no jogo? Na competitividade. Porque na organização você vai me desculpar, não pode ser, mas foi mais organizado. Correu mais, competiu mais, levou mais perigo. Agora o pior de tudo isso vem agora, tá? O Puerto Cabello não precisou se esforçar muito pra ganhar do Atlético. Nada. Não, ué. Nada. Esse é o ponto. Não, porque minuto quando a o bola time na joga trave, pô. demais contra você, se esforça, mas se mata em campo e ganha o jogo é uma coisa. Eu não precisei forçar a barra pra ganhar o jogo. Então, isso é muito grave. Quem viu ontem a coletiva do Barba, ele meteu letra e eu, se sou ele, começo a fazer. Atenção, Barba. Você tem que fazer no Atlético mais ou menos o que o Léo Jardim fez no Cruzeiro. Lá vai nós falar do Léo Jardim de novo. Ano passado, no jogo contra o São Paulo. Barra. Não, isso aqui não pode jogar. Entre você, escolher, colocar em campo. Esses caras aqui, que todo mundo, nós todos já sabemos do que eles são capazes de É fazer. unanimidade, você pode ver até no chat. O Valu fez a lista e bateu exatamente com a minha lista aqui. Que bateu exatamente com a sua, bateu exatamente com a do Thiago. A lista é a mesma. A mesma. Aí você vai dizer assim, mas você vai poupar o Lianco? Cara, não vou poupar o Lianco não, ele falhou ontem. Tem contexto. Mas ele... Sim. Mas Pra o mim, jogador ele nem tá deveria voltando. ter ficado no campo. É isso. O tempo que ele ficou- Pra mim, Tô não com deveria. Tô com Tô você, com tô com você. Já conversamos ontem Eu sobre acho que isso. ele não Extrema deveria... necessidade. Primeiro que eu acho que ele não deveria estar E o ali. Roman? Nem acho, Thiago. Nem acho. Eu acho que estão forçando muito a questão do Lianco. Nó. Eu tenho coisas que eu, de verdade, eu tenho que guardar pra mim, que eu não posso falar no microfone. Tem um problema grave pra mim, que é o seguinte: você expõe o Lianco a uma situação de ter que marcar o Alonso. Eu não estou brincando. O Lianco, o tempo todo, o jogo todo, tinha que marcar o Alonso. Eu não estou exagerando, é uma figura de linguagem. Ele tem que marcar o Alonso. Aí você tem que preocupar com 2, 3 atacantes do adversário e mais o zagueiro que tá jogando pela também. esquerda. O Vitor Hugo, Corrimão de escada, viu? O Vitor Hugo parece que tá jogando com caco de Nossa vidro Senhora. na cueca. Que é isso? É um negócio impressionante. Aí, cara, vai sobrar pra quem? Vai sobrar pro Preciado, que na hora do gol, no primeiro gol, eu marco quem tá atrás do Lianco ou eu marco quem tá atrás de mim? Eu não sei, velho. Eu não sei. Então ele fica louco. Por quê? Porque o problema do Atlético começou lá na frente. Ô, HG, volta um pouquinho, só vai pra bola na trave. A bola na trave já é um indício do que ia acontecer no Sim, jogo. sim. O Lianco não subiu um Gilete deitado. É um Gilete deitado que ele não conseguiu subir. O que me Então assusta, tem várias situações no jogo que isso aconteceu. Pode pegar os contra-ataques do segundo tempo. Velho, o Atlético poderia ter saído de lá Parece ontem com sofrendo uma goleada como o Vasco sofreu no ano Podia, passado. podia. O Atlético foi pego várias vezes no contra-ataque. Valu, teve uma hora lá que a gente tava conversando da dó. Da dó. Da recomposição Sim. desses atletas Não, que a gente tá podia. falando. Vitor Hugo, Lianco, dava dando dó. O Cissé, cara, o que ele se esforçou. Mas não tinha jeito. Tentou o time, fazer o o time não tava máximo. compacto, Ele ficava feito maluco correndo no meio campo sozinho. Aqui tem um superchat aqui, eu vou ler, HG, do Gu
FVC. Gosta assim, também do YouTube, me ajuda, né? Os times brasileiros parecem que não ligam pra Sula, sempre utilizam as reservas. O próprio Renato Gaúcho nem viajou. Isso mostra o valor da competição. Acaba que os times brasileiros fazem um esforço danado pra desvalorizar uma competição mesmo. Na Porque verdade, quando dão esses recados, que, cara, o Renato não ter ido pro jogo é um recado negativo. De que não valoriza o negócio. Ficou ruim. É um escárnio. Eu acho feio o que o Renato fez. E o Atlético utilizar o time alternativo e outros clubes utilizarem o time alternativo vão dando um recado. Depois ficam clamando por uma competição de alto nível. Aí acabam com mais uma competição. Cara, e perdem uma oportunidade muito grande. Que é ranking, garantia Libertadores, ranking, dinheiro, premiação e caneco. Cara, o torcedor do Atlético, assim, eu posso falar aqui, porque eu vi a movimentação na temporada passada. Quantos atleticanos não foram pro Paraguai pra assistir a final contra o Lanús? Quantos caras não ficaram revoltados com a derrota do Atlético pro Lanús? Exatamente. Então, velho, assim, pô, bicho, custa valorizar uma competição como essa, até porque tem cara aí que não dá pra jogar no Atlético. Tem cara que entrou ontem, velho, então, que já passou da hora de ir embora. Thiago, o Bernardo pro segundo ano dele no Atlético. Desculpa. Segundo completo. O Bernardo pode até mudar, de hoje pra amanhã, e voltar a ser o Bernardo de 2013. Mas não dá, velho. O Bernardo chegou em julho de 24. 24, tá completando o segundo ano dele. Segundo ano dele. E não mostra nada. Scarpa, esse ano é uma extrema decepção. Esse é o Scarpa já tá no terceiro ano dele. O Scarpa chega em janeiro de 24. O Scarpa jogou 24, jogou 25. Bem 24, 25 foi um cara razoável. E o 26 dele é ridículo. Nada. Ridículo. O Everton, foi você que trouxe a informação de algumas saídas no Atlético o em julho, né? As saídas do Scarpa, Bernardo, Igor Gomes e Júnior Alonso. O Júnior Alonso já vai sair mesmo. Olha isso. Olha só. Já é um estudo que o Atlético tem. Então, esses caras, eles não podem realmente aparecer no time principal como opção, ou como salvação, ou como solução. Daqui até a parada vão ter que aparecer. Essa é a notícia ruim. Essa é a notícia ruim. Por quê? Porque o Atlético não tem um elenco suficiente para aguentar os 16 jogos. Então você tem duas situações. Você tem duas situações. Ou você castiga colocando esses aí pra correr na Sul-Americana. Mas é isso que porque acontecer. Se eles tratam como um castigo jogar isso aí, e eu reafirmo o que eu disse aqui agora há pouco, tá eu achei um brasileiro. absurdo quando o Léo Jardim ano passado disse aquilo que disse. Porque não. É porque depois que perde a competição, que sai da competição, aí você desdenha. Não, mas eu não achei o contexto Mas não, pergunta se o Cruzeiro não queria ter ganhado na final Óbvio do ano anterior. que É óbvio que queria. Eu não acho que ele desenhou, ano antes ele tava na final. Ontem você estava no mesmo ambiente, que a gente estava conversando com uma grande personalidade do Atlético ontem à tarde, e essa personalidade do Atlético disse: a Sul-Americana não vale nada. Vale. Lógico que vale. A Comebol vale. A Sul-Americana vale. Pergunta o Atlético Paranaense lá se não vale. Vale, lógico que vale. E quando perdeu ano passado, ficou pistola porque perdeu. Quando o Cruzeiro perdeu no ano retrasado, pistola porque perdeu. E aquilo ali, aquela derrota do Cruzeiro e a derrota do Atlético, geraram uma insatisfação muito grande. A do Cruzeiro eu ainda coloco alguns questionamentos ali, porque o adversário não era ruim, muito antes pelo contrário, o adversário era muito bom. O Atlético ano passado não, pegou uma baba de um time horroroso e conseguiu perder nos pênaltis. Exato. O Mirassol ganhou deles ontem, até eu falei no Donos da Bola, desculpa, irmão, que o Mirassol ia ganhar o jogo. Agora, só pra finalizar, pode ir. Agora, desculpa, cara, escolher jogo pra jogar, escolher jogo pra correr. Os caras ontem em campo, escondendo atrás da marcação. Quantas vezes o Leandro pegava a bola? Porque você fala que o Leandro não tem qualidade no passe, eu parei, né? O Leandro pegava a bola, avançava. Aí o Puerto Cabello lá no campo de defesa, ele avançava mais um pouco. Teve uma hora que ele abriu o braço, ele fez assim, tipo, cadê todo mundo, cara? Os caras metidos atrás, e jogador esconde do jogo, é assim, é atrás da marcação. Não é procurando o jogo e dando a bola de lado, é atrás da marcação. Ninguém aparece pra jogar. Então, por exemplo, por que eu vou eximir o Dudu? O Dudu entregou ontem o que eu espero dele. Pegar a bola, partir pra cima, quando surgir pra ele guardar. Então eu vou eximir o Dudu disso aqui, porque eu não vou esperar que o Dudu vá ajudar a lateral, porque não ajuda mesmo. Agora, Scarpa, Bernardo, Igor Gomes, Casserra, Alonso. Ô, gente, me ajuda aí com o Casserra, ué. Mais um jogo. Aí não, promessa, vamos esperar mais um pouco. Aí mais um jogo. Não, vamos esperar mais um. Vamos esperar mais um pelo Campeonato Brasileiro. Mas mais um jogo. Não, vamos ver agora na Sul-Americana. Ontem, antes do jogo, eu pus no grupo lá. Se ele não conseguir fazer um gol hoje contra o Puerto Cabello, aí eu parei. Ué. Agora, quem vai explicar o dinheiro gasto no Casserra? Porque a informação era de que foi pra quebrar galho de empresário. Casserra e Minda. Se esses dois não jogarem... Porque ontem nós ficamos, boa parte dos donos da bola, elogiando o Vitor Hugo. E o Galante disse, não foi o Sampaoli não, foi o Brax. Legal, foi o Brax. O próprio parabéns Vitor Hugo pra ele. isso. Pois é, porque o Vitor Hugo disse. E quem trouxe o Casserra e o Minda? A minha mãe? Então vai ter que explicar, ué. Por que esses aqui? Qual a explicação? Quando eu vi os vídeos do Minda, eu falei, o novo Jacozinho, né? Não, ele era extremamente rápido. Lembra dele? Ele era, né? Ele é extremamente rápido nos vídeos que a gente vê o Minda. O Casserra é inacreditável. E é de fato isso. Assim, por mais que a gente elogie pontualmente algumas contratações feitas pelo Atlético, o caso do Vitor Hugo, o Renan Lodge, o Maicon, até o próprio Preciado, que o Valu criticou e eu concordo que teve uma atuação ridícula, e o Natanael hoje tem que ser o titular do Atlético, que tá jogando mais que ele. Com boa distância. Mas eu acho o Preciado uma boa contratação. Acho que talvez seja um momento ainda de adaptação ao futebol brasileiro. Agora, o Casserra especificamente, porque o Minda eu ainda quero ver mais. O Casserra especificamente é um desastre até aqui.
pode calar minha boca. Pode ser que amanhã ele vire sei lá, o Ronaldo Fenômeno no tempo áureo. Eu E comece a repito. pedalar, driblar, fazer gol. Mas até aqui é um desastre. Tá mal. Mas só- acho que o contexto de ontem, ficar sozinho, foi muito ruim pra ele no ataque. Cara, mas mesmo quando ele tem alguém ali do lado, Mas por exemplo, no aí jogo ele contra o joga- Inter, que aí ele teve ele o joga- Hulk do lado dele. Mas Sabe, não vai. Sabe aquele carro que você não consegue passar a terceira, quando chega na segunda, começa a ficar. Vai e volta, danado. E assim, eu não consigo entender, velho. Não consigo entender. Porque assim, se o Atlético gastou 10 milhões de euros, ou vai gastar, na verdade, 10 milhões de euros, ou pode até gastar 10 milhões de euros, porque os 10 milhões de euros seriam com os bônus. No Cassierra, ele tinha que entregar minimamente. E hoje ele não entrega absolutamente nada. Eu fiquei decepcionado, porque ontem eu olhei com um olhar mais apurado pro Cassierra, esperando algo diferente dele, e eu não consegui enxergar absolutamente nada. Embora ele participe ali no lance do gol, ele vai incomodar o goleiro, a bola sobra pro Dudu e o Dudu acaba fazendo gol. É um gol achado, Mas eu até acho que é fruto do trabalho do também. Mendes. Pô, a pressão total. total. Sim, Sim, não, não, a pressão existiu, mas o gol foi achado, foi dado, né? Não, Um gol dado. mas marcar pressão. Aqui, Eu até vejo mérito. Um torcedor perguntou aqui, um telespectador Internauta. nosso, internauta, no YouTube, perguntou o que vale a Sul-Americana. Ela vale 10 milhões de dólares, acho que é um bom dinheiro, né? 50 e poucos milhões de reais. 55, 55, Tem que ganhar pra 56. pagar o Cassierra, né? Tem que ganhar 10 milhões de Sabe. dólares, 10 milhões de dólares, pontuação no ranking, e a pontuação no ranking ela é diferente para os times que estão numa posição mais alta no ranking, e hoje o Atlético é o 6º colocado no ranking. Lembrando que o ranqueamento, é claro que isso aí vai depender de uma questão de quantos brasileiros vão para o Mundial, mas um ranqueado vai para o Mundial. Ir para o Mundial é uma coisa importante, né? Então se você conquista títulos, independente se ele é a Libertadores ou a Sul-Americana ou a Recopa, tudo vale pontuação. Então, pro Atlético seria muito importante que hoje o Atlético é o 6º colocado no ranking. Então, ele deveria fazer uma campanha bem melhor e pensar nesse tipo de coisa O que futuramente. vocês acham? Não, E aí e a assim- pergunta vai pros três. Escala os cavalos cansados ou mete os jogadores da base nos próximos jogos? E eu, aqui, cara, Se for pra ser isso aí, é melhor pra isso colocar aí os eu jogadores da prefiro base. colocar a meninada. Eu prefiro colocar a também. meninada. Porque esses caras, Cara, você usou um termo que ele é muito pesado, mas eu vou concordar com você quando você fala que o Júnior Alonso é um ex-jogador em atividade. Que eu já não concordava com a volta dele em 2022. Imagina agora vendo ele jogar em 2026. Então, 4 anos depois, meu pensamento sobre o Júnior Alonso só piorou porque o rendimento dele é muito pior. Mas parece que o Atlético tem sim ex-jogadores em atividade. Cara, o que o Bernard apresenta é uma piada. Não dá pra é uma manter, piada. só pelo salário, o custo-benefício é tudo péssimo. que ele fez, ou por lampejos, jogar bem contra a Chapecoense, jogar bem contra aquele time da Argentina lá que ele acabou fazendo gol. Esqueci o nome do time. Como chama? Na Libertadores, na Sul-Americana. Sul-Americana ano passado. Colou. Godoy Cruz. Godoy Cruz. Foi Godoy Cruz, não, foi o da semifinal. Não, então não era a gente não, Del Valle, Independente Del Del Valle. Vale. Não, Do que ele fez Equador. o gol Salvador. Bolívar, Mas Bolívar. que fez o gol Salvador. Então, assim, você vê com lampejos desse atleta, não pode. O Scarpa, gente, o Scarpa, ele degringolou no Atlético. O Thiago fez a linha do Scarpa, o Scarpa começa 2024 jogando bem. Ele é um bom jogador, então, ou seja, o 24 dele, você fala assim, É bom, ok, muito ok. O 25, ele é oscilante. E o 26, parece que ele realmente ele fala assim, vou só cumprir esse restinho aqui e não tô afim. Não tô afim. São jogadores, o Igor Gomes, piada. É um O desrespeito. Igor Gomes que eu falava que não roubava, agora começou. Então, é um desrespeito com a profissão dele. É um desrespeito com tudo aquilo que ele já foi elogiado em algum momento. É desrespeitoso com a instituição. E eu acho isso ruim pro jogador. Ruim, porque ele precisa mostrar um mínimo aqui pra ser contratado ali na frente. Quem vai querer com o futebol que tá apresentando? Quem que vai buscar? Quem que vai pegar? Quem que vai pagar o que o Atlético paga? Então, assim, piada alguns jogadores do Atlético. E só uma coisa, quem foi o torcedor que te perguntou anteriormente sobre o valor da Sul-Americana? É um Agora torcedor do eu vou ter que Atlético, procurar. você sabe? Não, ele só falou assim, quanto Mas vale. aqui, assim, muito me que admira quando algum torcedor do Atlético, algum torcedor atleticano fala mal da Sul-Americana. Porque eu acho que, de verdade, eu falo com muita honestidade em relação a isso, atesta contra a história do próprio clube. O Atlético é bicampeão da Conmebol. A gente pode considerar que naquele momento era uma Sul-Americana Gente, no a futebol. Conmebol, não, peraí, só um sul-americano. minutinho, só um minutinho. 92 e 97, quando o Atlético ganha, quem ia pra Conmebol, pra Copa Conmebol, no ano de 92, era o segundo e o terceiro colocado. A Copa Libertadores só dava uma vaga. Hoje tem G6, agora é G5. Antigamente, a Libertadores era só uma vaga. A Conmebol, ela surgiu pra atender o segundo colocado e o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que hoje podem figurar aí pra ser campeão de Libertadores. O ano passado, quem foi o vice do Campeonato Brasileiro foi o Palmeiras. O terceiro colocado foi o Cruzeiro. Em 92, só esses dois times iriam pra Copa Conmebol. Então, o próprio torcedor atleticano, ele queima o filme da própria, É isso, da própria atesta competição. contra a história do clube. Contra a história Porque do clube. o Atlético jogar uma Sul-Americana, cara, convenhamos, ela não é a primeira força do continente. Não é mesmo, não. É a segunda. Obviamente a Libertadores é muito mais legal de jogar, muito mais importante. Sim. É muito mais reconhecida. Mas o torcedor entrar nesse discurso, embarcar nesse discurso de que não vale nada, tem que entrar com o time reserva mesmo, é atestar contra a própria história do clube. É. Pô, bicho, e assim, eu duvido que o torcedor mais velho, que teve a oportunidade de ver o time ganhar 92, 97, que esse cara tenha se sentido incomodado. Não, melhor não ganhar.
Lógico que não, Aí, pô. Então, pois é, Lógico cara. que não. O Leandro mandou uma mensagem aqui dizendo: vocês poderiam falar do Gerson com a mesma ênfase que falam do Cassierra, afinal foram 30 milhões de euros e nada até Muito agora. diferente. E eu sugiro a você, Leandro, que Não. assista o programa Falei pra- de ontem. Que isso? Aqui e lá na Band. Falei O com o programa Gerson. de ontem, nós falamos muito do Gerson e foi uma cobrança, inclusive, que torcedores do Cruzeiro reclamaram aqui, me está pegando muito no pé. Nó. Então eu sugiro que você assista. E tem um superchat aqui Não, também. mas que bem diferente do também, né? Gustavo Dutra. Muito Tá dizendo: bom dia, diferente. HG, seria uma boa uma troca entre Scarpa e Wesley? Talvez faça algum efeito, visto que nos times atuais eles não conseguem jogar. Qual Wesley? Deve ser o Wallace que ele tá falando. Qual Wesley? Eu acho que ele queria escrever o Wallace. Wallace. É. Ah, o Wallace. Não acredito. Não, nenhum. É o tipo de troca que não vale pra nenhum dos lados. Então, mas Aliás, vale. Acho que o Cruzeiro gostaria. eu acho que não. Eu acho que Scarpa. cara, vem cá. Quê? Perguntar aí o Esse torcedor do- Scarpa essa aqui? troca? Esse Scarpa? Não, se ofereceu. Se isso fosse real, pode Gente, abrir enquete olha aí. o que o Scarpa jogou ontem. esse gente. Scarpa Não, aqui não peraí, joga no irmão. Cruzeiro. Eu tô dizendo o Contra o seguinte, não tô Puerto dizendo que Caboclo. joga no Cruzeiro, não. Eu tô dizendo que se você perguntar pra qualquer torcedor do Cruzeiro, você trocaria o Scarpa no Wallace, ele diria sim. Só se ele tiver descolado, só se ele não assistir jogo do Atlético. Desculpa. assim, Vem na eu minha. acho que- Não, sabe- vem na sabe- minha. eu sou torcedor do Cruzeiro. Vem na minha. Eu Mas acho. você não é todo mundo. Não, sim. Você não é todo Minha mundo. mãe me fala isso também. Olha lá um ali, ó. Não, cara, Você é aceitaria? o Scarpa hipotético, Pois é. né? Ele tá com o Scarpa do Mundial Pois é. contra o Pois é. Chelsea. Posso É o sugerir, Scarpa então, hipotético aí o contra Cruzeiro- o Wallace real. Pô, Que o cara, não Wallace dá. O real. Cruzeiro vai virar o time do hipotético. Junto o Scarpa hipotético, com o Matheus Henrique hipotético. Aí é difícil, hein? Mas Gerson. posso sugerir, se for fazer realmente a enquete, colocar assim, quem leva melhor? Cruzeiro, Nossa. Atlético, nenhum dos dois. Aqui, é porque, olha só, Que isso? o Wallace, a gente não tem recorte do Wallace Tem pra analisar. 7 minutos. Não, assim, ele não joga. Ele não joga. E a gente não acompanha treino, eu não sei falar sobre por o isso- Wallace. Assim, Mas esse Scarpa aí não joga no Cruzeiro nem a pau. Eu não bato no martelo e falo que o Cassierra já é um fracasso, como vocês estão fazendo. Não, tá? mas peraí. Não, Valuzier. Nós não estamos falando que é um fracasso. Nós estamos falando que até aqui O contexto ontem não se justifica. o contexto ontem de jogar sozinho complicou Mas qual mais ainda contexto? as coisas. Mas pra- qual Não, eu contexto? tava olhando aqui, ele tem 11 jogos, Elton Novaes. Ele marcou contra o Itabirito, O Itabirito, não foi? marcou. Isso. Eu tô com um aplicativo não, um site, né? O Gol. Gol, muito bom, muito bom, ótimo. Excelente, né? Excelente. Cassierra, ele estreia contra o Itabirito, marca gol, depois ele não é utilizado no empate com o América, quando o Atlético passa e vai à final. Contra o Grêmio, 1 minuto. Aí, contra o América, o jogo da volta, aí sim, ele joga 40 minutos, depois ele é titular, né, contra o Cruzeiro, não é isso? Contra o Cruzeiro ele foi titular? Foi não. Não. Quanto? Não, ele entra aos 90, Entra, perdão, entra no final, isso. Aqui, contra o Internacional, ele entra aos 70. Contra o Vitória, ele entra Não. A- Esse tempo aí é o tempo de que ele fica dele em campo, né? Dele em campo. Perfeito. Então aqui, ó, contra o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro tá errado. Tá errado então aqui. O gol que é muito bom. Mas não deixa de ser bom, porque erraram aqui, tá, pessoal? Contra o Vitória ficou 16, Isso, São Paulo 75, 75, tá certo. Fluminense 31, Chape 9, Atlético Paranaense 5 e ontem 45. Assim, eu não tô falando que ele tá bem, tá, gente? Não está bem, mas o contexto ontem de deixá-lo isolado e com a luxuosa trinca de meias pra Luxuosa. abastecerem ele no ataque, né? Dudu, Isso você tem Scarpa razão, e sim. Bernard, eu acho que prejudicou ainda mais um jogador que tá procurando se adaptar fisicamente. Tô falando que ele vai acontecer, mas eu Porque acho o primeiro ponto se que a o gente apontou de rapidão, ruindade foi os três. Se o Hulk não funciona sozinho, se o Hulk precisa de companhia, e o Cassierra. Não, isso ninguém Ó. discorda. Eu tô dizendo o seguinte: o recorte que você faz desde a chegada do Cassierra até agora é um recorte que não se justifica. Desanimador, pelo eu diria. valor que foi colocado. Perfeito, Então eu não perfeito. estou dizendo que é um fracasso. Eu estou dizendo que até o momento não se justifica ter gastado tanto dinheiro pra trazer um jogador que, sinceramente, ele dá na canela e só até agora eu tenho visto um cara esforçado. E só. Porque enquanto esteve em campo e a bola chegou, ele também não conseguiu guardar. Guardou contra o Itabirito só, um gol só até agora, né? Então, quer dizer, e de pênalti ainda. Então, e bateu mal, inclusive. Quase errou. Então, eu não consigo olhar pra... E outra coisa, o Minda nem joga, o Cassierra não é titular. Quando entra até agora, não mostrou nada, mas eu não acho que ontem a culpa foi dele. De fato, ontem ele ficou meio que como uma ilha, cercada por incompetentes de todos os lados. E repito, o Atlético ontem jogou sem meio campo pra marcar e sem meio campo pra criar. E mais uma vez, saía com a bola nos pés o Lianco, e aí ele olhava e dizia: cadê todo mundo? Todo mundo escondido atrás da marcação do poderoso Pouco Cabelo. Você perder pra um time que chama Pouco Cabelo é muito pra minha cabeça. Eu não aguento. É muito pra minha cabeça. Eu não aguento. Deixa eu ler uma mensagem que chegou aqui do Brian. Não sei qual scout é pior. Cruzeiro com Neiser, Chico, Bruno Rodrigues. Não, Bruno Rodrigues não foi scout, eu acho não, viu, errado, Brian? eu acho errado Bruno falar mal Rodrigues do foi Neiser, viu? foi uma decisão do Pedro Lourenço. Ou o Atlético com Cassierra, Minda, e ele chama de depreciado e preciado. Falta muito profissionalismo. Como tem em Palmeiras e Flamengo. Aqui, só elogiar, a camisa do Porto Cabete é maravilhosa, hein? Camisa bonita, velho. Muito bonita. Bonita mesmo. Muito bonita. gosto pra tudo, né, Muito bonita. Parece um Fortaleza Parabéns, do Velho Um Testamento, né? Vermelho desbotado. Não, isso aí é laranja. Não, é laranjão mesmo. muito feio, laranja, muito muito bonito. feio. Muito Tem bonito. gosto pra tudo. Uns gostam dos olhos, outros Sei. daquela remela. Outros da remela. Não, eu adorei essa gostei, mesa. eu gostei também. Adorei O essa uniforme mesa. é bem... Alguém que estiver voltando aí, viu? Quiser trazer uma dessa aí pra mim, eu agradeço.
Bom, isso posto 11h49, nós perguntamos aqui. Uma troca entre o Wallace e Scarpa. Aliás, eu acho que o Wallace está escrito errado aí, pessoal, corrija aí. Uma troca entre o Wallace e Scarpa seria bom para quem? Cruzeiro, Atlético, nenhum dos dois. Vamos ver aqui o que diz até agora a nossa enquete aqui, ó. Uma troca entre o Wallace e Scarpa seria bom para quem? Cruzeiro, 55%, dizendo que seria bom para o Cruzeiro. Nossa, eu tô assustado com isso aqui. 8% achando que seria bom pro Atlético. É muita gente, né? Deve ser cruzeirense falando. É muita gente. Cruzeirense votando pra forçar o Atlético a tentar a troca. Os caras estão querendo abrir mão do Wallace até pra pegar o Scarpa. Na verdade, o sucesso repentino do Wallace depois da pagada que ele fez é impressionante. Como os caras são loucos. Meu Deus do céu, eu não aguento isso não, viu? O fato é que, só a título de informação, muita gente já sabe. E o Chico da Costa, mandou que o Chico da Costa no Cassieira, na orelha. Famosa catira, você lembra? Na orelha? Não, mas aí, como o Valu disse, eu concordo. Ainda, vamos ver mais um pouquinho do Cassierra, mas tá caminhando pra ser um tiro na água, hein? Catanha. O torcedor do Cruzeiro mandou aqui, o Wallace é nosso cão de briga. É só pra brigar. Aliás, arruma briga e briga. Aliás, na porrada, o Wallace e Alonso, vocês acham que quem sairia vencedor no octógono? Wallace. Pô, o homem é grande, hein? Não sei. Mas não quer dizer que é grande, que é bom não, viu? Porque pra brigar o Alonso é muito bom. Se ele brigasse, se ele jogasse como ele briga... O Wallace também, né? Se a derrota, ele jogasse como briga e como arruma briga... A derrota histórica, né, Caríssimo? Derrota histórica, porque foi a primeira vez que o Atlético... Vexame, em 15, né? Não, foi um vexame como era obrigação antes do jogo. É isso. E ontem, durante a transmissão, os caras falando, né? O Léo Bertozzi, obrigação, mas aqui a turma... Sabe pode que quando... falar, porque o Léo Bertozzi... Não, vamos chegar em você. Quando vocês... Eu não peço bênção pra ninguém, não, só pra minha mãe, irmão. Tô dizendo o seguinte, que só quando alguém vocês não dois... cumpre a obrigação, vai fazer o quê? Vai demitir a turma que vai voltar lá da Venezuela? Já que eles não cumpriram a obrigação. Se eu não cumprir a obrigação aqui, ó, a chinela come. E aí? Não cumpriram a obrigação. E agora? Obrigação antes e vexame depois. Quando os jogadores do Atlético, esse 1, 2, 3, 4, esse quinteto aqui, que eu vou tirar o Cacerra por enquanto, tá? Esse quinteto aqui, ó, escuta, porque eles veem vocês. Vocês são referências pra eles. Então, quando vocês falam que não é obrigação, eles absorvem vocês e falam assim, por que eu vou correr aqui? O Valu disse que não é obrigação. Eu sou responsável. Pode. Eu vou fazer igual o Bruno Spindel. Na próxima coletiva do Domingues, eu vou ficar ao lado dele e vou ficar calado. Vocês tratarem como normal uma derrota pro Pedro. Quem falou aqui que é normal? Não é normal. Não, mas é vexame. Não. É lógico que é. É lógico que é. O Atlético tem uma responsabilidade muito maior. Agora, obrigação. Então você acha que é vexame? É lógico que é. Você acha que é obrigação? Não, ué, vocês agora... Está intrinsecamente ligado. Eu vou virar pra vocês. Eu tô com a HG nessa. É isso, é. Se você acha que é um vexame, se você trata como vexame, concorda que é uma obrigação. É isso. Era obrigação do Atlético vencer o jogo. Aí você tá tentando desconfigurar a ideia completamente. São palavras totalmente diferentes. É óbvio que são. Totalmente. Mas aí quando você Mas só é vexame, quando que é um baita vexame. Não, quando a gente falou que o Atlético era favorito, o Atlético tinha que ir lá e conseguir uma vitória, não é isso? E ter que ir lá e conseguir uma vitória é obrigação. Ele tem a maior condição, tem a maior condição de vencer, porque ele era o favorito, não é isso? Sim. Quando a gente vai nas odds lá da KTO, não é isso? Então era obrigação do Galo, Eltinho. Obrigação não, Thiago. A palavra obrigação não é o problema. Ontem o Atlético tinha obrigação de vencer o Porto Cabide. Existe muito melhor. Eu gosto de uma palavra que é a necessidade de vencer, quando tá numa situação apertada. Esse time que foi lá, cara, esse time tem que ir lá e não é ganhar do Porto Cabide, não. É voltar de lá com 5-0 em cima dos caras. Que os caras Mas é isso, esse time que foi lá. Estão lá nas épocas das eliminatórias. O futebol venezuelano que é bem fraco. Você pega o nono colocado. Ontem eu tava ouvindo, eu tava quase indo dormir, já tava ouvindo a Rádio Tatiaia. Aí o Cláudio Rezende entrevistou um jornalista lá, não sei se da TV ou do rádio lá da Venezuela, e aí ele tava contando que o poderoso Pouco Cabelo é o nono colocado de um campeonato de 14. A Liga, o Venezuelão, tem 14 times. O Atlético foi lá e jogou contra o nono colocado, que não deve se classificar para os playoffs do Venezuelão. E tomou totó. Aí o Atlético vai lá e toma totó do Puerto Cabello, e a turma aqui acha que não era obrigação ir lá e ganhar, não. Então tá de boa, viu, o Scarpa, Bernardo, tu, Igor Gomes e Alonso. Tá de boa. Tá de boa. Quanta vontade de certificar a própria opinião pra desqualificar Não é isso. É porque vocês estão presos no labirinto do nosso argumento. Vocês não conseguem sair. Vocês não conseguem sair. Um argumento chulo desse não. É que quando você chega aqui e diz que é um vexame perder pros caras, você automaticamente está chancelando que era obrigação. Não, olha o tamanho do Atlético. Olha a qualidade do Atlético. Eu tô levando em consideração. Eu não tô falando de obrigação. Pra determinar um vexame. Não precisa fazer isso. Não precisa. Não precisa. É análise de futebol. É só você olhar a qualidade muito superior, o investimento do Atlético, a camisa do Atlético. Eu te dei 3 elementos. Então. Quais desses aqui tem a palavra obrigação? Nenhum deles. Esses 3 elementos. Quando você tem esses 3 elementos, te obriga a chegar lá e pegar o adversário. Eu não trato o esporte assim. Esses elementos constroem o elemento da obrigação. Mas aqui Eduardo Domingues como obrigação, não tem coragem. Que bobagem. Abre aspas pro Eduardo Domingues. Conversamos antes do jogo. Não é porque estamos vestindo
vestindo o escudo desta grande instituição que temos que pensar que somos melhores que o outro. Por causa disso e de outras, o Atlético deveria ter levado o jogo mais a sério, ter jogado Mas, velho, melhor, de ser obrigação ter fosse entregue. o Atlético não levasse o jogo a sério? Cara, o Atlético... Não, Thiago, a gente tem que comentar, é futebol. Não Sim, é a mas isso é hipótese futebol, nós de... estamos falando de Não, futebol. a gente tá falando de obrigação. Ah, é Sim, obrigação. mas é obrigação Cara, a do gente tá time do tamanho do gastando Atlético, tempo não, pra não, debater se é obrigação ou não. Perder um jogo a Velho, esse. vem cá. Ó, ganhar um jogo a esse. Isso não, é obrigação do Atlético. isso não é debate esportivo. Mas claro Estamos que é, cara. apontando, Você tá não. desqualificando nosso Estamos, argumento porque você tá discordando não. sobre Vocês isso. que estão desqualificando Eu o não nosso o tô tempo desqualificando, inteiro. eu tô O tempo desqualificando todo. eu respeito O tempo a sua todo. Olha só. Mas não Thiago, tem coragem. O que temos que avaliar, o que não temos... é- Desculpa, não só um é algo minuto. esportivo, Só um tô minuto. dizendo, não é O que nenhum temos que avaliar é Scarpa jogar muito mal, Igor Gomes jogar muito mal, Sim, eles não Bernard têm jogar obrigação muito, dele, nós jogar achamos muito só mal. isso. A gente vê dessa forma. Aí pega o negócio como um rótulo. Esse é obrigação, esse Eu acho não que é. um Esse é cara que obrigação, vem esse fazendo não é. mais de um milhão de vezes Isso, isso, fica assim. que Então jogo tem foi? obrigado na Obrigado, KTO. obrigado, Que jogo obrigado. foi? Há 2 semanas que o Valucci chegou lá na televisão, apontou pra câmera e falou assim: é obrigação do Cruzeiro ganhar esse jogo. Que jogo foi? Ah, era num jogo do Cruzeiro no Tá Mineirão. gravado. Nós vamos achar. Vasco, pareceu Vasco. Você apontou e falou assim: é obrigação sim do Cruzeiro ganhar esse jogo. Ah, Santos. mudou rápido assim. O Santos, Eu não Daniel lembro lembrou de que jogo Santos? foi. Cruzeiro e Foi Santos. Cruzeiro e Santos. Aí pronto. Aí Você acabou a tava na TV, discussão. inclusive, esse dia, não São tava? situações Acabou a totalmente... discussão. Eu vivo falando isso. Situação Quando totalmente sai da diferente. boca de vocês Eu é vi diferente da falando nossa, isso há groselha. 3 anos e meio, eu vi falando Não. isso. Não, eu vi, velho. Não, Fica à falou, vontade. tá bom, gravado, falei, tá bom, gravado. tá bom. Aí acabou a discussão, tá Tá vendo? bom. Arrefeceu. Você tem que chamar intervalo. Não, Soné, não, porque eu tô com a carta pesada com a demais no Gardinense. tuca aqui. Agora me Tá tira a de carta zap, na mesa. tá de zap. É o zap que é o É mais o zap, forte. Eu é o não sei zap que eu que é não mais jogo baralho. forte. Eu não sei jogar 21 porque eu não sei somar. Pô, aí não, loucura. 21 é bom demais, Eu não jogar. consigo jogar 21 que eu não sei somar. Mas ó, eu vou até pro intervalo agora pra tomar uma aguinha aqui. Peraí. Não te chama agora não. Peraí, deixa eu abrir aqui, peraí um pouquinho. Cadê a minha câmera? Tô abrindo aqui, ó, o Waze, pra eles se encontrarem no argumento aqui. Voltamos já. Você ouve Band News na área Minas. Desculpa aí, gente. Eu não gosto disso não, de ganhar no argumento. Não, Eu não ganho, não. não gosto não. Mas eu gosto que você imagina. Não, mas não gosto não. Me Não, incomoda eu porque eu não sei que vocês gosto, ficam não. sentidos. Eu vou trazer troféuzinho pra ficar te dando sobre A gente premiar, escolher quem Ganhou ganhou o o argumento, argumento, né? ganhou o argumento. Pronto, ganhou. Chega, Aí você Passar gosta lá tanto no- desse vou passar troféuzinho. lá no vou te Pedro dar. Padeiro todo dia e trazer um sonho. Deixar ele aqui, ó, no meio da mesa. Onde fica o Pedro Padeiro? Fica na rua Mármore, no coração de Santa Teresa. Deixar o sonho aqui, ó, e aí, né, pra presentear o campeão da argumentação nos donos da bola, no Band Não, News campeão na área. momentâneo. Não, ok. sim. São vitórias, né? Não é título. Não é título não, cara. É a vitória de um jogo. Não, mas cinturão, o UFC não, é título. cinturão É o título. Não, então, mas não é o cinturão. Ganhou legal, uma luta, legal. ganha o cinturão não. Não. Não, se você ganhar contra quem tem o cinturão. É que, Tô ligado. Se Não, você mas aqui perde, no você caso passa. eles não têm. Então nós não temos cinturão. Eles não Então tinham. ele fica com você É uma até vitória do amanhã. Aí campeonato. amanhã Eu tô o valor esperando o você vídeo, passa. tá? De eu falando da obrigação aí, pra subir aí, por favor. eu vou